trouxe a sua Bíblia e quer acompanhar comigo, por favor, abra em Isaías, no capítulo 6. Esse texto tem estado no meu coração nesta semana e é no nosso meio um texto bem conhecido, frequentemente citado, muito enfatizado nas Sagradas Escrituras. De repente há alguns textos nas Escrituras que tem uma tonificação, um brilho especial. Sabemos que isto é uma ênfase do Espírito de Deus, por ter aquela porção das Escrituras, uma profundidade ou um tesouro maior de verdades assim assimiladas. Este texto não foge a essa regra e ele traz sobre nós lições que podem perfeitamente serem aplicadas ao nosso coração e nós percebermos em visões. Deus nos dará nesta noite, como deu a Isaías, visões, compreensão de verdades que já estão estabelecidas e que nós não tivemos ainda alcance. Mas a palavra nos permite alçar estes voos. Capítulo 6 de Isaías nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e dize a este povo. Vamos orar mais uma vez? É importante esse momento de oração, para que você de fato demonstre ao Deus vivo a tua vontade, o teu desejo de ouvir a sua voz. Pai querido, nós nos despojamos, nós entregamos diante de Ti a nossa própria capacidade, mas ela se limita à nossa razão, ela limita-se ao nosso conhecimento, mas nós nos entregamos a Ti, a verdade espiritual, para que o Senhor penetre de maneira profunda, de maneira real, de uma maneira viva no nosso coração, e venha nos despertar para esta realidade tão viva
viva, tão verdadeira que exposta está pela Tua palavra. Nós queremos nos despertar para o Senhor, para o Teu senhorio, para as Tuas verdades, para a Tua glória, para a Tua majestade, e queremos também nos despertar para nós mesmos. Queremos nos despertar para o povo em que estamos inseridos e queremos nos despertar para o Teu chamado, para a Tua voz, quando o Senhor fala e quando o Senhor se expressa sobre a terra pela Sua maneira de ser e agir no nosso mundo. Toma cada vida nas Tuas mãos. Eu repreendo toda obra maligna, todo impedimento, toda e qualquer situação que se torna obstáculo, toda a mente que voa, toda a cabeça distraída, todos os olhares que se desviam, e que nós possamos estar de olhos fixos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu aprendi que, de fato, para prestarmos atenção, nós temos que ter os nossos olhos voltados mesmo, para que a gente possa receber, subtrair aquilo que realmente precisamos receber. Normalmente o pregador já percebe, as pessoas ficam de cabeça baixa, a pessoa fica assim, percebe que há uma aceleração na mente. A pessoa realmente está querendo tomar ciência de tudo que está acontecendo e fica com a mente preocupada. E nós sabemos que descansar a mente é uma das tarefas mais complexas, mais difíceis, mas podemos descansar a mente absolutamente no desejo de recebermos algo da parte de Deus. Isso é importante, a maneira até como sentamos, a maneira como olhamos, e é importante principalmente o foco. É como quando você vai cumprimentar alguém, que a pessoa cumprimenta você e olha do lado. É estranho isso. Vamos estar olhando para a palavra de Deus nesta noite. Vamos deixar que esta palavra penetre profundamente no nosso coração. Queridos, este é um texto fundamentalmente importante quando se trata de medidas de revelação. Quando estudamos este tema, revelação, nas Escrituras Sagradas, vamos percebendo que este descortinar, este abrir de olhos, é algo que acontece frequentemente sobre aqueles que se aproximam de Deus verdadeiramente. Na verdade, as coisas espirituais precisam de um despertamento. E esse despertamento advém de uma aproximação do homem a Deus, e logo da recíproca de Deus, que é verdadeira. Toda vez que alguém devidamente, desejosamente, de todo o coração se aproxima de Deus, imediatamente há uma ponte onde é transmitida genuinamente verdades que são realidades paralelas ao nosso mundo físico, que nós chamamos, que a Bíblia chama de mundo espiritual. Toda pessoa que tem interesse em conhecer o que está atrás deste mundo físico, toda pessoa que tem interesse em saber da onde vieram tudo que existe, toda pessoa que tem interesse e é despertada em saber quem é este Criador e Senhor de todas as coisas, visto que a sua presença é inexcusável, ela não tem como não reconhecê-la. Toda pessoa pode se aproximar de Deus e receber isso que nós chamamos de revelação. Esta manifestação de Deus é algo como que uma pitada da sua sabedoria e do seu conhecimento, e que abre os olhos do entendimento, porque o homem natural pode estar andando e
pensando e achando que esteja certo, mas pode estar completamente enganado. Por isso é necessário nós estarmos abertos para a verdade de Deus e com humildade podermos nos inclinar diante desta palavra maravilhosa. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. O orgulhoso é o autossuficiente, mas dá graça aos humildes. O humilde é aquela pessoa que se quebranta, que permite saber, que se permite conhecer. Queridos, este momento de revelação na vida cristã parte de um tempo. Possivelmente muitos daqui já tiveram esse tempo que nós chamamos de um encontro com Deus. Esse encontro com Deus produz, na verdade, uma abertura de uma grande porta, uma sede, um desejo muito grande de conhecer e prosseguir, e conhecer e prosseguir. E aqui, na verdade, vai se estabelecer um encontro que Isaías teve com Deus. E quando eu vou falar sobre Isaías aqui, eu gostaria que você, sabendo que as Escrituras foram registradas para exemplo nosso, e para que nós tenhamos a condição de perceber, de entender as verdades que foram conhecidas, então se coloca como Isaías. Fala comigo, eu sou Isaías. Esta experiência você pode ter, e você a terá, se o teu coração estiver aberto. Queridos, Isaías é um homem palaciano. Isaías é um homem de um nível cultural extremamente elevado. Não há na Bíblia, senão Paulo, um homem tão cheio de capacidade como Isaías. Isaías, em todo o Velho Testamento, Deus que usa a capacidade das pessoas, é o mais celebrado pela sua capacidade. Mas este homem viveu um momento muito delicado na sua vida, visto que, mesmo sendo da família real, ele era sacerdote. Então ele estava ocupado e preocupado tanto com a governabilidade de Israel, sua nação, como também ele era voltado às questões espirituais concernentes ao relacionamento do povo com Deus. E na verdade, Israel estava vivendo um momento de apostasia, de desvio da verdade. Só que eles não estavam percebendo. Eles continuavam a ir às reuniões, ao templo, eles continuavam orando, eles continuavam buscando, mas estavam distantes. Eles estavam longe e achando que estavam perto. Quando a gente estuda este momento na vida do povo de Israel que Isaías viveu, a gente vai perceber isso. E por quê? E por onde aconteceram tudo isso? Uma das coisas que trouxe grande derrota e grande abertura para este povo foi exatamente o rei Uzias. O rei Uzias foi um homem, e aqui diz no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, que buscou a Deus, mas que tinha uma propensão à arrogância, à altivez. E o rei Uzias, ele perdia o equilíbrio. Tinha a sua vida com Deus, mas se desequilibrava. Ele fez alguma coisa muito séria. Ele entrou no templo e entrou com um incensário e quis apresentar no templo, quis realizar
os atos do sacerdote. E ele não poderia entrar ali naquele lugar. O templo ali é dividido em 3 lugares: o átrio, que é o espaço externo, o santo lugar, que só o sacerdote podia entrar, e o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. Mas ele entra no santo lugar com o incensário na mão, e o sacerdote na hora disse: "Ei, não faça isso, o senhor não pode entrar aqui." Mas ele, revestido de uma ousadia desproporcional e desequilibrada, arrogantemente, pelo sucesso do seu reino e pela questão do absolutismo, ele entra numa área que não deveria entrar. E diz a Bíblia que imediatamente, a começar da testa, ele foi embranquecendo e ele ficou leproso. Os sacerdotes tiveram que expulsá-lo de lá. Ele passou a vida toda dele morando numa casa separada por causa da lepra, e passou a vida toda então ali isolado, vivendo de comunicação simplesmente ao seu filho, que acabou reinando em seu lugar. Mas ele permaneceu no reino, e esse reino, então esse reino é dividido em 2 fases. Primeira fase, de grande prosperidade. Segunda fase, alguém que foi além, aonde não deveria ir, e Deus o disciplinou. Mas quando morre o rei, sempre nesse momento de vacância, de substituição, existe, na verdade, para uma pessoa consciente, uma perplexidade. Parece que a Bíblia aqui, quando apresenta esse dado, o ano da morte do rei Uzias, Isaías disse não simplesmente para marcar o tempo, para mostrar que foi um ano muito difícil, um ano de insegurança, um ano que nós não sabíamos o que de fato haveria de acontecer. Então aqui, Isaías, exatamente neste momento de perplexidade, um ano muito complicado, ele disse: "Eu vi o Senhor." Exatamente nessa situação tão complexa, tão difícil, que ele tem a maior, a melhor, a mais importante, a mais eficaz experiência que um homem pode ter. Aqui, neste momento de dificuldade, de pressão, de angústia, ele viveu um relacionamento. Isso é, os seus olhos foram abertos. Ele disse: "Eu vi o Senhor." Queridos, isto é tremendo. Muitos de nós já tivemos experiências, eu mesmo já tive muitas, e sei de pessoas que tiveram experiências muito mais profundas do que a minha, no sentido de ver, no sentido de contemplar. E nós sabemos que visões espirituais podem e acontecem no nosso meio, como aconteceu na vida de Isaías. De repente os olhos se abrem, há uma visão espiritual. Nós chamamos de visão aberta, aquela pessoa que de repente você está olhando assim, e você começa a contemplar o mundo espiritual, começa a contemplar as coisas de Deus. Há também uma visão que a Bíblia chama de visão quando a pessoa está dormindo, e ela de repente os olhos dela se abrem, espiritualmente falando, e ela tem uma visão espiritual. E há aqueles que têm uma visão espiritual quando de repente perde os sentidos, estão orando, perde os sentidos, e nós chamamos disso de arrebatamento. A pessoa se vê em outro lugar. Tudo isso acontece, é real, é verdadeiro, e aqui Isaías está tendo um encontro com Deus. Queridos, um encontro com Deus, eu quero falar
sobre este encontro que você pode estar tendo neste exato momento, ele produz muitas visões. Eu quero mostrar para você um encontro que traz o conhecimento da presente verdade, da presente realidade. Primeiro, ele tem a visão de Deus. Queridos, a visão de Deus é algo que só Deus pode nos dar. Uma vez eu viajava de Cianorte a Maringá quando eu era seminarista, estudava no nosso seminário em Cianorte, e para economizar eu andava de carona para comprar livros. Acho que eu dei muitos ciúmes dos meus livros. Eu estava viajando e peguei carona com o senhor, e também era uma boa oportunidade para o evangelismo. Eu estava ali falando de Jesus, e eu não sou de ficar falando muito, mas quando eu me apresentei como seminarista, a pessoa já foi logo entrando nos assuntos da Bíblia, e eu fui falando alguma coisa, mas aquela pessoa falava muito. Tem gente que perde muita oportunidade, fala muito quando devia falar menos, né? E ouvir mais. Mas aquele homem foi falando, e eu fiquei ouvindo ele, boa parte do tempo. E ele foi descrevendo quem era Deus para ele. E ele foi dizendo, para mim Deus é assim, mas acabou. Eu disse, olha senhor, pois muito bem. Só que eu quero dizer uma coisa: nós não podemos formar o Deus como nós queremos. Você não pode dar forma ao Deus. E também Deus não se conforma, não se forma de acordo com o teu entendimento. Deus não é o que você pensa que Ele é, ou o que você acha que Ele é. Deus é o que Ele é. Somos nós que nos aproximamos dEle e vamos o conhecendo, e assim nós vamos percebendo o seu pensar, o seu falar. E ele falou, mas se eu desse jeito acreditar em Deus, eu vou para o céu? Eu disse, não. Se você pensar desse jeito, você está pensando não no Deus verdadeiro que é apresentado nas Escrituras. Você não vai para o céu. Quer dizer que eu vou para o inferno? Eu disse, a Bíblia diz que se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas eu fiquei até chocado de falar isso para ele. É ruim ter que dizer isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que Isaías está tendo uma visão de Deus. Os olhos dele estão sendo abertos. E ele fala uma coisa muito impressionante aqui na questão da visão de Deus. Ele está dizendo, eu vi o Senhor. A primeira coisa, a primeira ideia, primeiro nível de revelação, quando uma pessoa se aproxima de Deus, é a percepção do seu senhorio. Esta palavra Senhor, no hebraico, só é usada para Deus, não é utilizada para ninguém mais. Tanto é que quando eles leem as Escrituras, os israelitas, eles fazem uma cerimônia e tem frases que são dadas anteriormente de louvor para quando chegar a esse nome, porque esse Senhor é Jeová, e esta palavra significa aquele que governa absolutamente no céu e na terra, totalmente. E ele então vê, e ele diz, é o Senhor. Logo quando ele está dizendo, eu estou vendo o Senhor, e quando eu me refiro a alguém como o Senhor, na experiência com Deus, ele já está automaticamente se colocando como servo, como disponível, como aquele que está aberto para receber, para ter, para se submeter. E é interessante quando ele
fala, eu vi o Senhor, ele que tem já uma frequência do palácio, ele entende algo aqui que eu vou falar que é muito sério. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei não é visto por qualquer pessoa. No contexto oriental que esta revelação procede, para que nós venhamos a entender, o rei só se assenta no trono para trabalhar, para governabilidade. É como um empresário que se assenta na sua cadeira e ali está no seu escritório para atender as pessoas ou para tomar decisões de negócio. É exatamente aqui que Isaías está vendo Deus. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial estava ocupadíssimo. E o Deus, Senhor do universo, estava exatamente na função que lhe cabe, que é o domínio, o controle de toda e qualquer situação. É tão interessante isso, porque ele vê a majestade desta governabilidade, dizendo: ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Quando Salomão, o rei mais rico, que talvez já se teve na terra, o rei mais sábio, principalmente da sua época, ele mandou fazer um trono de muitos degraus. Em cada degrau havia leões, e ali ia o trono todo de marfim. Se sabe-se que nunca se viu um trono como esse, mas o trono de Deus. Isaías estava vendo o trono do Todo-Poderoso, e o Senhor se assentado no trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Isto demonstra a majestade, demonstra de fato o reino e as marcas de um rei. Queridos, é tremendo nós sabermos e termos esta convicção expressada aqui na medida dessa revelação, que o nosso Deus reina. Diz o Salmo: nosso Deus reina. Tremem os povos. Eu fico pensando muitas vezes, com a minha mente eu não consigo entender. Eu não consigo entender o presente, me parece muito confuso. Mas quando eu olho para o passado e olho a historicidade das nações, e olho o andar da humanidade, nós podemos ver claramente a mão de Deus abatendo, levantando, colocando e retirando. Um Deus que está presente, queridos, onde a justiça de fato alcança, um Deus que de fato governa, e um Deus que abre os nossos olhos para que nós possamos entender que o governo de Deus não está estritamente ligado às questões de Estado, a questões de líderes de nações. O governo de Deus também está presente, real, o seu domínio sobre a nossa vida. Nós podemos confiar. Fala com o seu irmão: em Deus você pode confiar. Queridos, aqui ele não só está tendo uma visão do domínio absoluto de Deus, mas ele começa a ver seres. Por isso essa visão também é muito importante, porque nela traz a marca de uma classe angelical que só aparece aqui, que chamam os serafins. Serafins é o nome dado. Eu vi serafins. Quando está falando eu vi serafins, ele está dizendo, é uma palavra no hebraico que significa resplandecentes.
ao ponto de refletir glória, ao ponto de brilhar. Que a glória de Deus, na verdade, o que é glória de Deus? É justamente o brilho da sua manifestação. Quando a manifestação de Deus se torna visível, a mão dele, ele está glorificando o seu nome. Então aqui está estes serafins, que são anjos extraordinariamente belos, já citados, só citados aqui. E interessante que cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Quando se cobre os pés é sinal de humildade, e era um comportamento muito comum no Oriente, quando se apresentava-se diante de uma autoridade. Estes anjos aqui, me parece que são anjos de louvor, anjos de adoração. Eles estão continuamente diante do trono de Deus, e é interessante que eles estão sobrevoando aqui, e eles estão voando, e eles voam com asas sobre o rosto e asas sobre os pés, e eles cantam, eles adoram, numa frase extraordinária de louvor, como um grande coral, com vozes que se alteram, e dizendo um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dar glória a Jesus, vocês estão morrendo, aleluia. Que é isso? Eles estão adorando a Deus, e é um impacto muito violento, aquela experiência maravilhosa. Eles estão adorando a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E aqui eu fiquei impressionado em saber que lá no céu há uma adoração eficaz, e essa adoração se expressa através desta tríade, destas 3 palavras que sintetizam a beleza e a majestade, o impacto da presença de Deus. Mas que este Senhor, que é chamado Senhor dos exércitos, e é exércitos celestiais, que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anjos. Eu tenho um estudo sobre angelologia, é uma matéria teológica, e quando você vai computar o que a Bíblia fala de anjos, você vai chegar a números astronômicos. Diz milhões de milhões, milhão, bilhões de anjos, em classes diferentes. Mas é interessante que o universo, sendo tão grande, ele não poderia dizer: a sua glória está em todo Marte, em todo Júpiter, em todo Vênus, ou está em todos os outros planetas. Mas ele diz: a sua glória está na Terra. Os nossos cientistas, os nossos astronautas, os pesquisadores do espaço ainda não encontraram vida em nenhum outro lugar. Talvez não encontrem. Talvez não encontrem. Mas a Terra, ela manifesta a glória de Deus. A glória de Deus. Essa visão da vida. Qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, e a Bíblia fala sobre essa teologia natural, quando você se relaciona com a natureza. Você olha o mar, é impressionante o mar. Todos aqui conhecem o mar? Primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei estupefato.
Eu deveria ter em torno de uns 8 anos ou 7 anos de idade. Eu sentei assim e fiquei assim. É uma coisa impressionante, porque aquele mundaréu de água que vem e para. E a Bíblia diz: Deus pôs um limite para o mar. Porque se deixar, Ele traga tudo. Ele traga tudo. Quando eu olho para uma flor, quando eu olho para as nuvens, quando eu olho para as estrelas, quando se estuda, e o ser humano está até hoje estudando, achando e desachando, as coisas, uma vez pensa assim, daqui a pouco vai ver que não é bem assim, mas o que o ser humano está fazendo? A Bíblia diz, como diz em Provérbios, ele está descobrindo as coisas. Ele não inventa nada, ele só está descobrindo. O que tem? Mas nós vamos observar que existe uma corrente que vai trazendo benefício um para o outro, e tudo é sequencial, tudo está interligado, e não tem como se organizar o caos. Alguém tem que organizar. É irracional você pensar que as coisas automaticamente vão se organizando. Faz uma confusão lá na tua casa e passa uns 20 anos e vê se a tua casa vai se organizar. Não se organiza nada. É necessário que alguém organize. E a terra tem um ciclo. As coisas estão interligadas e isto é uma energia. Há alguém que criou a própria energia e que mantém esta energia. Logo, a terra toda, diz aqui o serafim, a outro serafim, a terra toda está cheia da marca de Deus, da glória de Deus. E muitos já se converteram justamente quando percebem que há um Deus. Olha para o céu e fala: há um Deus. E quando a gente se debruça sobre isso, a Bíblia fala também através de Paulo que o homem é inexcusável. Paulo diz: a própria natureza revela o Criador e o homem é indesculpável. Queridos, aqui Isaías está tendo esta visão extraordinária da manifestação de Deus, desses seres celestiais extraordinários que clamavam. E quando eles clamavam, diz a Bíblia, a voz do que clamava, o trono, as bases daquele templo celestiais se moviam. Olha a autoridade e o poder do louvor e o poder daqueles anjos, e a casa se enchia de fumaça. É sinal da presença de Deus. Ele está tendo uma visão. Eu estou vendo lá na minha leitura devocional, que conta historicamente, e aconteceu já várias vezes isso, da presença de Deus vir sobre o local e abaixar uma nuvem. Quando Salomão consagrou o templo, diz a Bíblia que desceu uma nuvem de fumaça, e a presença de Deus era tão grande que ninguém conseguia ficar em pé. Isso é tremendo. Ele está vendo aqui no céu, e esta fumaça na verdade simboliza o mistério de Deus. O nosso Deus é misterioso, isto é, Ele guarda para si os seus segredos e revela a quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, e faz o que Ele quer. É completamente independente, e Ele não está a serviço de ninguém, Ele está ao seu próprio serviço, e Ele é beneficiador daqueles que o buscam. Quantos querem se aproximar desse Deus? Levante sua mão e digam amém, Jesus. Amém. Essa é a primeira visão que Isaías está tendo, e eu estou apresentando a vocês de uma forma simples, mas condicional, para que você possa perceber, entender a grandeza deste Deus que você está servindo. Mas ele tem outra visão aqui.
uma visão que se dá verdadeiramente quando se vê a Deus. Quando uma pessoa se vê a Deus, tem uma experiência com Deus verdadeira, há um reflexo sobre ele. Interessante. Os homens mais puros, mais consagrados, que já viveram sobre a terra, nunca souberam que eram puros, nunca nem imaginavam que eram tão consagrados assim. Porque toda pessoa que se aproxima de Deus reconhece as suas faltas, reconhece a sua debilidade. O nariz erguido não conhece a Deus. A pessoa que anda pela sua própria cabeça e faz o que ele quer, não conhece a Deus. Conhece a Deus, se torna humilde e perceptível das suas falhas e das suas manchas. Eu posso citar muitos desses grandes homens, mas aqui me cabe dizer que Isaías tem a visão de si mesmo, e ele diz uma palavra que é muito próprio no vocabulário brasileiro: ai. A ideia é exatamente essa: ai! Ai, doeu! Ai de mim! Ai de mim! Que dor! Ai de mim! Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Por quê? Porque ele está se vendo no espelho da sua alma. Ele está compreendendo a sua pecaminosidade. Ele está compreendendo as suas manchas. Agora você me diz: pastor, o que é pecado? Uma das definições de pecado é errar o alvo. Então, a questão de arco e flecha mesmo. Está lá o alvo. Lembra do alvo assim? E tem aquela partinha ali no meio, não sei como chama. Aí você erra o alvo. Pecado significa não funcionar devidamente. Pecado significa uma reação contrária à própria natureza. Pecado significa não corresponder àquilo que você foi chamado. Pecado significa contrariedade, fazer o que não nos é devido. Eu tenho citado algumas vezes esse exemplo. É como que você tentar funcionar um motor sem seguir as orientações daquele que o construiu. Nós, seres humanos, fomos feitos lá antes do pecado. Todos estávamos em Adão. Fomos feitos para nos encontrar com Deus. Na verdade, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa ciência, nós não andamos mais distantes do que Adão. Se você pensar em Adão como um homem da caverna, como um homem assim, você está enganado. Adão tinha sabedoria natural. A nossa tecnologia hoje, a ciência, está querendo voltar, dar passos de volta, porque estamos percebendo que nós não solucionamos as coisas, senão pela parte artesanal do mundo. Adão era um ser extraordinário, capacidade e condição de domínio sobre toda a terra. Ele poderia, naquela época, controlar tudo que existe na terra.
Queridos, é tão interessante isso, para nós percebermos que nós fomos colocados numa situação inversa e fomos perdendo a essência, e a situação se agrava a cada dia, e a situação é desesperadora. Mas aqui Isaías está falando, ai de mim, porque ele está tendo a consciência de que ele está perdido, e ele diz, sou homem de lábios impuros. Ele tocou exatamente no problema, porque o que nós temos dentro se expressa nos nossos lábios. O que eu falo revela o que está dentro da minha interioridade, e ele está dizendo, eu tenho pecado apresentado na boca, impureza na minha boca. E não só ele tem a visão de si mesmo, mas ele tem aqui a visão do povo. Porque de repente a gente fala, meu Deus, eu sou assim, mas queridos, a Bíblia apresenta uma só concepção sobre os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma impureza. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós desenvolvemos, se nós não tomarmos cuidado com a verdadeira maturidade, a gente não vai suportar mais ninguém, porque nós vamos chegar à conclusão óbvia que todos os homens, até as pessoas mais íntimas, são pecadores, têm dificuldades e têm problemas, são um povo de lábios impuros, inclusive eu e você. Ele está tendo a consciência real de que ele não pode depositar a sua confiança nem em si mesmo, nem a sua confiança no seu povo, nem nos seus heróis. Ele está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Havia uma teoria na época que ninguém podia ver a Deus. Se alguém visse a Deus, morreria. Você lembra que Moisés pediu para ver a Deus? Você já leu nas Escrituras? E Deus falou, você não pode me ver, mas eu vou passar e você vai me ver de costas. Minha glória vai passar. Você sabia que a única, que Deus é Deus invisível? A Bíblia fala isso, é comum, Gênesis, Apocalipse. E a única imagem de Deus que se tem é a imagem de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tanto existia quando veio à terra, quanto antes de vir. Alguns acreditam aqui que quem está sentado nesse trono é Jesus, antes da encarnação. Mas isso é conjectura. Mas ele tinha esse ensinamento, Isaías tinha, se eu vir o Rei, eu vou morrer, ou qualquer ser que vê Deus morre, não pode vê-lo. Na verdade ele estava correndo um certo perigo mesmo, se ele permanecesse contrário a Deus, porque é um perigo eu ter a revelação de Deus e permanecer distante, permanecer com o coração endurecido. Mas percebemos aqui quando ele diz, ai de mim, consciente está de si e do seu povo, que entra um processo desse de conhecimento no arrependimento. Ele está percebendo quem ele é, ele está se fragilizando, se colocando diante de Deus, ele está se apresentando diante de Deus. Então ele diz, então vou para o mundo dos serafins. Eles agora estão tendo a visão de ser glorificado. Queridos, que extraordinária experiência. Um daqueles milhões de anjos, ele chega no altar e pega ali uma brasa viva, a própria brasa, não carvão, a própria brasa. Tira aquela brasa do altar onde está Deus, segura na mão aquela brasa, e ele vem com aquela brasa e queima a boca de Isaías.
Deus coloca na boca, toca na boca de Isaías. Quando Isaías recebe aquilo, talvez, imagina, ele está falando, estou perdido porque sou um homem, de lá meus olhos viram o rei. Um anjo veio com uma brasa viva e põe na boca dele. Eu tenho a impressão de que ele achou que ele ia morrer naquele exato momento. Mas quando tocou a boca, o anjo disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! Ele está tendo a revelação deste Deus todo-poderoso, um Deus que tem acima de tudo a misericórdia. Queridos, a misericórdia, diz a palavra, ela triunfa sobre o juízo, ela vai à frente, e na hora ele tem a experiência de ser purificado, de ser perdoado é uma coisa. Ser purificado é coisa muito melhor. É quando você é lavado, você olha para dentro de si e não vê mancha. Você não vê mancha, você vê, de repente você está completamente alvo. Isso é um processo que só Deus, pelo seu Espírito, pode fazer com aquele que se quebranta diante dele. E ele, quando sentiu isso, e esta vivência, essa experiência que muitos de nós temos tido, você vai perceber aqui, estou concluindo, que até agora Isaías falou, os serafins falaram, agiram, mas Deus não falou nada, porque aquele homem não estava ainda purificado e nem perdoado. Deus não tinha como falar com ele. Mas exatamente quando aconteceu isso, diz aqui o verso 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Aqui dá a visão do chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está falando da Trindade, está falando de todos os exércitos celestiais. Os anjos almejam fazer o que nós estamos dispostos a fazer. Sabe por que não tem mais gente aqui hoje? Não é porque o louvor é bom. Não é porque o pregador é ruim. O pregador não é bom. É porque nós não trazemos ninguém. Poucos de nós nos preocupamos de trazer pessoas da igreja. Sabe por que isso? Porque os anjos poderiam fazer. Sabe o que os anjos poderiam, mas os anjos anseiam fazer. Mas Deus não quer assim. Deus não quer assim. Deus não quer assim. Escuta bem você que fica observando as coisas. Só observando. Escuta bem você. Deus tem um chamado para você. Quantos creem? Levante sua mão. Amém? Sabe quantas coisas vão começar a melhorar na sua vida? De fato, verdadeiramente, quando você se abrir, quando você entender isso. Deus tem um chamado para mim, e olha o que está borbulhando na interioridade de Deus. Queridos, a boca fala que o coração está cheio. Olha o que Deus poderia falar muita coisa aqui. Deus poderia falar, meu queridinho, meu filhinho, mas olha o que Deus está falando, a urgência. A urgência. Ele está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai falar? Deus precisa usar você. Fala para o seu irmão, Deus precisa usar você. Alguns anos atrás, eu recebi um convite, um pedido de fazer uma visita para uma pessoa que estava hospitalizada. Eu estava em Maringá, eu pastoreava em Maringá, e a pessoa estava hospitalizada em Mandaguari.
E eu saí com o meu carro, a Amanda Guari, junto com essa pessoa, cujo pai estava enfermo naquele hospital. Eu não sou de correr, eu ando muito devagar, irritantemente devagar. A minha mulher reclama de mim, você anda muito devagar. Mas eu fui devagar, como sempre. E quando cheguei lá, fazia 15 minutos que esta pessoa tinha morrido. Eu fiquei altamente chocado. Eu fiquei pensando, a partir desse dia, na questão do tempo, dos minutos, do tempo. Deus nos dá o tempo. Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, e Deus está aqui falando conosco. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu posso chamar? Quem me atenderá? Quem fará? Quem se comunicará com as pessoas? Quem vai falar da minha parte? Quando a gente não está purificado, a gente está pesado. Quando nós não estamos purificados, a gente não consegue carregar nem os nossos problemas, nem o problema da nossa família. A gente vive religiosamente, olhando um defeitinho aqui, olhando um defeitinho ali. Mas quando a gente verdadeiramente está purificado, os nossos olhos são abertos, e a gente ouve este chamado. Este chamado continua no decorrer dos séculos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, antes de ter sido purificado, não poderia. Mas quando foi purificado, imediatamente ele entregou a sua vida naquele exato momento. O que restava da sua vida, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É muita coragem, mas é a melhor atitude, é a atitude certa. Eu me entrego a ti, agora eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, envia-me a mim. E Deus então recebe Isaías e disse: vai e fala este povo. Amados, a carreira ela é longa, mas é necessário haver entrega e perseverança. Talvez você esteja andando muitos anos com Deus, mas se você olhar bem para você agora, a sua vida é infrutífera, desanimante, triste, e se você contar a tua história para outra pessoa, ninguém vai saber. Mas se você nesta noite deixar que o Espírito de Deus de fato opere esta realidade no coração de Isaías, como realizou no coração de Isaías, ele vai falar com você. O meu compromisso é com Deus. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Eu estava aqui orando na hora do louvor, e o Espírito de Deus falou comigo. O Espírito de Deus falou comigo, dizendo: eu trarei muita gente sobre este lugar. Amém. E eu fiquei pensando: você pode ser um instrumento ou não, mas a palavra de Deus é a verdade. E nosso desejo não é simplesmente ter uma plateia, mas ter pessoas que nós percebemos que estão sendo edificadas, transformadas e úteis para a obra de Deus. Vamos orar neste momento. Feche o seu ser para tudo que está de fora. Coloque a sua vida diante de Deus.
E a pergunta que se impõe é: a quem enviarei? Deus está dizendo a você: a quem enviarei?